Olá, meus amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, um entendimento muito importante, né? A respeito, amados, eu queria falar alguma passagem aqui e falar esse entendimento para que vocês possam estar associando aí a verdade que vem do Pai, né? A verdade que vem de Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É muito importante que vocês tenham isso gravado na mente de vocês. Por quê? Porque vai vir por aí muitos... por que o Pai já advertia a respeito de falsos profetas? Justamente por isso, amados, vai vir por aí muitos tutores, né? Muitas pessoas endereçadas a te guiar, né? E tudo isso já é obra do Pai mesmo, amados, já é obra de Deus mesmo, né? Então, vocês têm que entender, como eu falei já em outros áudios, Deus está por trás de tudo, né? Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus, né? A palavra diz. Então, é preciso que vocês entendam que Deus, ele quer o quê? Ele quer que você se abrigue nele, ele quer que você o tenha como marido, que você o adore em espírito e em verdade. Por quê? Porque é Jesus que pode te guiar, né? Jesus é a autoridade de Deus para te guiar. Deus, ele deu autoridade a Jesus para te guiar, né? Jesus, amados, foi, como vocês veem a história, né? Foi um homem, né? Que viveu ali até certo tempo sem o batismo com o Espírito Santo. Depois ele batizou ali simbolicamente com João Batista para simbolizar esse Espírito Santo, né? E ali ele começou a caminhada dele, obedecendo ao Pai, né? Obedecendo a tudo que o Pai dava. Você vê que ele mesmo falava, né? Em toda a passagem dele ele fala, né? Ele sempre se referia ao Pai, quer dizer, sem o Pai ele não era nada. Por quê? Porque é o Espírito do Pai que estava nele. E esse Espírito que age em nós. Porque nós, sem o Espírito de Deus, amados, nós somos um corpo indefeso aí. Nós temos Deus aí nos guiando no coração e na mente, né? Então nós precisamos do Espírito de Deus. Então Jesus, ele veio para poder assinalar isso para nós, para poder deixar nós cientes, né, de que nós precisamos dele para poder ter a vida, para ter a vida espiritual. Sem ele é impossível a gente ter essa vida espiritual. Então, não dá para você buscar em outro lugar, né? Então, essa passagem da Samaritana, ela é muito importante para você ter esse entendimento, né? Vocês veem ali que ele chega, né? Ele para ali para falar com ela por volta do meio-dia, né? 2 mais 1 é 3, para você ver que já é Deus passando o entendimento, né? Então, ele chega ali para poder falar com ela e ela vem, né? E ele fala com ela fala, né, que ela é samaritana e ele judeu. Então, a salvação viria por meio dos judeus, né? Então, quer dizer que o samaritano, ele não tem entendimento nenhum. Então, ele vai ficar totalmente vago, porque foi um plano de Deus. Então, você tem que ter esse entendimento. Então, a salvação viria por meio dos judeus, né? Então, Jesus, ele vai falar para ela, né? Ele fala: fulana, você busca água aí, né? Mas a água, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede, nunca mais você vai ter sede. Quer dizer, ele já está falando ali que é essa água que limpa, né? Que purifica de verdade, que é o Espírito Santo de Deus, né? Que no caso ela está buscando água ali, mas você não pode entender como água física. No caso ali ela está buscando entendimento, né? Aí depois ela ainda fala: mas senhor, mas o poço é fundo, o senhor não tem balde, né? E como vai pegar essa água? Quer dizer, ela colocando dificuldades, né? Colocando obstáculo ali, né? Como se tivesse obstáculo no entendimento dela, né? O obstáculo que estava no entendimento dela, ela queria colocar no dele. Só que para Jesus não tinha mais esse obstáculo, né? Para ele estava sob o poder de Deus. Então, para Deus, nada é impossível, né? É impossível para o ser humano. Mas como ela é tão vaga ali de entendimento, né? Você vê que o povo samaritano, eles eram assim, eles eram muito vagos de entendimento. Eles eram como se fossem uns animais brutos ali, né? Como se fosse, quando a gente fala bruto assim, não é por causa de violência, nada disso. É do entendimento vago de tudo, né? É o entendimento zerado mesmo de tudo, né? Muito vago. Quando você vê falar lá que na parábola dos talentos, representa justamente isso, amados. Que a uns foi dado 5 talentos, a outros 2, a outros 1.
O povo samaritano aí representa esse um talento, né? Que até esse um, aquele que enterrou, vai ser tirado, né? Então, quer dizer, eles representam esse um talento aí. Por quê? Porque exatamente Jesus vai falar para você aí no entendimento que ela teve 5 maridos, quer dizer, como se ela tivesse tido 5 talentos, né? E até agora ela não tinha nenhum, né? Então quer dizer que foi dado a ela, na verdade, ela tomou posse de 5 maridos, né? E não tinha nenhum. Por quê? Porque esses 5 maridos, né, que ela pegou aí, representando aí que foi dado a ela aí 5 oportunidades, né? Na verdade, e ela não cultivou nenhuma ali. Por quê? Porque os 5 maridos que ela teve foi tudo marido físico, amados, né? Representa ali os maridos que passaram por antes ali, Jacó, Abraão, Isaac, né? Moisés. Então, fazendo uma representação ali de pessoas que ela teve, né? De profetas que veio, e nenhum desses ela adorou em espírito e verdade. Por quê? Porque ela adorava ali como se a pessoa, ela não conseguia ver Deus na pessoa. Então Jesus ele vem mostrar justamente isso, né? Para que a pessoa não venha olhar para o Jesus físico ali, mas olhar para o Deus que age no Jesus ali, né? Para o Espírito que age no Jesus. Então, o que acontece é que ela, né, estava com uma trave, né? Estava com o obscuro o entendimento dela. Aí Jesus vai e fala para ela, né? Mas mediante a fé, né? Por isso que a fé é importantíssimo, né? A ela foi dada a fé. Então, mediante a fé, ela seria salva, né? Mediante a fé, com obediência, ela seria salva. Então, quer dizer, para ela ficar despreocupada, que da água que ele dava, ela nunca mais teria sede. Você vai ver depois no outro exemplo, a mulher cananeia, né? Que fala lá da comida dos cachorrinhos. Quer dizer, a fé que vai salvar ela, né? Ele fala que a fé da cananeia é lá que salva ela. Quer dizer, é o único talento que ela tinha, que era a fé, né? Que é salvar ela. Então, quando ele fala para essa samaritana, ele fala, vai buscar o seu marido e volte aqui. Quer dizer, o marido representa a figura do marido, amados. Quando eu falei para vocês, na escritura, marido não é marido físico, é um marido espiritual. Por quê? Porque você vai ser uma criatura espiritual. Então, do mesmo jeito que você buscou a vida inteira aí um marido físico para você apoiar sua confiança, né? Para você ficar garantido aí, né? As mulheres, elas buscam muito isso no marido, né? Um marido que dá para ela uma segurança, né? Uma garantia. Só que não é dessa maneira. Com Deus, exatamente isso. Você vai buscar esse marido que te dá essa confiança, essa garantia, né? Você tem buscado no mundo. Agora você vai buscar não mais no mundo. Você vai buscar em Deus agora. Então esses maridos que você buscou no mundo, você vai desprezar. Por quê? Porque o marido do mundo não te dá o que Deus dá, né? O marido do mundo é uma sombra, né? Então você não vai mais buscar maridos no mundo, né? Então maridos é tudo isso, é toda essa figura, amado. Que a gente está colocando aqui uma situação de uma mulher, né? Mas essa mulher representa todo o povo e toda Israel, né? É exatamente, Deus fala marido para você ter o entendimento. Mas toda pessoa que você busca aí, né, como marido no mundo, né? Pode ser um falso mestre, qualquer pessoa. Por quê? Porque Jesus vem falar que eles são guias cegos. Por quê? Porque você tem que ter esse entendimento, você vai ter que ter esse marido, né? Você vai ter que ter Deus como seu marido. Não existe outro meio de você ser salvo se você não absorver, né, Jesus aí como o caminho, a verdade e a vida. Se você não buscar esse Espírito Santo como marido, você não tem como ser salvo. Não existe outro meio, né? Por isso que a intenção desse áudio aqui é esclarecer isso para você não buscar apoio em outro lugar. O apóstolo Paulo, ele fala, né, quando você tiver o entendimento, você não precisa mais buscar no mundo, né? Buscar em outros tutores. O que ele quer dizer com isso, amados? Que quando você obter esse entendimento, você não precisa mais buscar no mundo. Por quê? Porque no mundo, tudo que você for buscar no mundo é contrário à vontade de Deus, né?
Eu falo isso por experiência própria, porque o Espírito Santo ele mostra isso pra gente, né? Eu estava em comunhão com Deus, tudo perfeito, né? E eu decidi começar a investigar, sabe, coisas no mundo, né? Entendimentos do mundo. Rapidamente é sanado todo o meu entendimento ali no momento. Eu perco a comunhão com o Espírito Santo, né? Por quê? Porque eu estou adulterando contra o Espírito Santo. Então, Deus permite que eu chegue na situação para me entender. Eu comecei a buscar, né, querer entendimentos fora, buscar na internet, buscar entendimentos, linhas de entendimento fora da comunhão do Espírito Santo. E Deus não aceita. O Espírito Santo não aceita isso. Por quê? Porque quando eu tive o Espírito Santo, quando eu busquei o Espírito Santo em mim, exatamente eu tive que me despojar de todo o meu entendimento, de toda a minha sabedoria no mundo, toda a minha inteligência humana. Porque se eu ficar apoiado na minha inteligência humana, o Espírito Santo não entra, né? Então, essa condição, você tem que esquecer tudo o que você tem. Quer dizer, aquela samaritana, ela teve que esquecer todos aqueles maridos dela e adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela teve que esquecer, né, tudo aquilo. Aí ela fala, né, ainda bem que vai chegar o Messias, né, que vai ensinar, que vai dar os ensinamentos. Quer dizer, é tudo no entendimento, amados, que vai ensinar a gente tudo. Quer dizer, não é aquela cura milagrosa que você tem que buscar aí nos templos físicos, né? Essa cura de pôr a mão na pessoa e a pessoa já sair ali com um passe de mágica curado. Essa cura de você buscar atrás de benefícios seus aí, material. Não, isso é tudo o engano, amados. Tudo faz parte do engano. Esse engano é plantado pelo próprio Deus na criatura, né? Para a criatura ver que esse é um caminho errado. Então, Deus, o que Deus fez, amados? Deus, na história inteira, ele mostrou para você o lado errado, né? Ele mostrou para você o lado do engano, para você não ir para esse lado. Por que Deus permitiu as curas físicas? Deus permitiu as pessoas obter riquezas materiais? Deus permitiu você obter tudo o que você quis aí no mundo. Para quê? A finalidade de Deus. Para você ver que esse é o lado errado, que esse é o caminho errado. Ele permitiu você defraudar os outros e ganhar com isso. Ele permitiu você, por seu orgulho, ser maior que os outros e achar que isso é bom. E você ficou aí por um tempo sobre um status, sobre alguma coisa, para depois ele te arrancar, para você ver que esse caminho não é certo. É como ele fez com Jó, né? Ele permitiu tudo aquilo, mas exatamente para Jó ver que aquilo não é o caminho que Deus quer para ele. Que Deus quer para ele, Deus como marido. Então você só vai ter o Espírito Santo, só vai ter a vida quando você abandonar tudo aí e abraçar só com Ele. Ele é seu único Deus. Então é no cumprimento dos mandamentos. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não existe atalhos, amados. Não existe atalho. O Espírito Santo ele bloqueia todo o seu entendimento. Você não vai entender nada. Você não vai produzir nada fora dele, né? Todo esse entendimento que é produzido fora do Espírito Santo faz parte de um engano, né? Você vai crescer aí, achar que está crescendo, mas crescendo no engano. Não existe. Então, não adianta vir aí falsas promessas para você. Ah, vem aqui porque isso aqui é uma carta de fulano, isso aqui é não sei o que lá. Não, isso é tudo engano. Tudo faz parte do engano. Então, você só tem um Deus, né? E para você buscá-lo cumprindo os mandamentos. Não existe outro caminho, né? Jesus ensina isso claramente. Então, todas aquelas curas que Jesus fez, aquilo é tudo, amados, num plano físico, para vocês entenderem que aquilo no físico é um engano, né? No físico, quando você deseja isso no físico. E quando você vê a forma espiritual, aí é Jesus abrindo sua mente, é o Espírito Santo, né? Quando você vê um cego sendo curado, quer dizer que está dando a visão para a pessoa. Não é aquela cura física, mas a visão espiritual, o entendimento, né? Quando você vê um coxo andando, significa que é uma pessoa que era paralisada, ela não tinha entendimento nenhum, ela era paralítica no entendimento. Aí ela começou a andar, ela começou a progredir, ela começou a prosperar no espírito, não no material, amados. Pelo amor de Deus, tira tudo do material, porque o material vai te levar para a morte, né? Tudo que é físico te leva para a morte, porque você está morto aí num plano físico, você está morto numa carne que é físico. Se você ficar dando valor ao físico, você está dando valor à morte, né? Então, se você dá valor a tudo isso aí, você vai continuar numa situação de pecado, numa situação de morte, né? Então, para você se agarrar em Jesus, para você sair do buraco, é só Jesus. Então, para você se agarrar nele, você tem que abandonar tudo aí. Tudo que é carnal,
tudo que é, sabe? E é tudo na paciência, amados, na fé, na esperança, né? O Pai, ele te deu o caminho, a fé, a esperança e o amor. Então, quando você pratica essas coisas, quando você tem fé que Jesus vai te tirar do buraco, que Deus vai te tirar no momento certo, tudo certinho, ele vai te prosperando dia a dia. Não tenha pressa. Confia em Deus, né? Não queira buscar no mundo. Você vai ver que ele mesmo é providenciando, ele vai arrancando as coisas aí. Ele foi tirando tudo de mim que não era propício, ele foi arrancando umas coisas outras. Eu não entendia, mas eu sabia que aquilo era da parte de Deus. Então eu fui respeitando. Né? Ele tirava um objeto, eu não ia lá comprar outro, eu ia lá e desprezava. Eu falei, não, ele está tirando porque é para tirar mesmo. Então você tem que ter esses entendimentos, de buscar toda a explicação do Espírito Santo, nos alimentos, em tudo, ele vai mexendo, ele vai moldando você. Então é ele que vai moldando. Então não vá pelo engano. Deixa Deus ir te moldando. Então tudo que vai fazer aí da parte dele, o importante, né, é você saber que ele vai te moldar. Por isso que os apóstolos, né, quando falava a questão dos alimentos e tal, ele não falava nem que sim, nem que não. Porque naquele momento, Deus ainda estava agindo na criatura. Né? Então esse engano aí, Deus age no engano, no pecado, em tudo Deus vai estar agindo aí na criatura. Então o pecado que você cometeu aí, tudo foi necessário da parte de Deus. Agora, para você sair dele, você precisa abrir a sua mente, você precisa deixar Jesus entrar. Não obedeça outro caminho. Né? Por quê? Porque só Jesus é o caminho, ele vem explicar, só ele é o bom pastor. Se você estiver indo atrás de outros pastores, de outros tutores, você está no caminho errado. Né? Porque só Jesus vai te tirar daí. Né? Quando você buscar o Espírito Santo praticando os mandamentos, porque você não precisa, você praticando os mandamentos, né, você vai obedecer a Deus. Por quê? Porque Deus está na obediência dos mandamentos, amados. Quando você começar a praticar os mandamentos, você não vai querer mais cometer pecado para matar o seu irmão, porque você sabe que o pecado mata irmão. Né? Então a verdade é uma só. Né? Então quem está com a verdade, amados, está praticando os mandamentos. Você vai ver os frutos. Jesus falou, conhecereis a árvore pelos frutos. Então existe uma árvore que Deus plantou. Né? Existe uma folhinha que chegou no alto do altar de Deus. Né? Então essa folhinha Deus já recebeu ela. Então Deus plantou uma árvore com o Espírito Santo na terra. Né? E essa árvore vai dar frutos. E esses frutos vão gerar, é onde Deus vai salvar a humanidade. Então Jesus fala que a salvação viria por meio dos judeus. Né? Então não adianta você buscar engano por aí não. Então existe uma planta de Deus, ele fez a planta, ele que vai colher os frutos. Então tudo é dele. Né? E Jesus ele fala, né, no outro entendimento dos discípulos dele lá, que os discípulos dele estavam batizando lá na água. Né? E Jesus vai lá e fala, né, que uns plantou e outros está colhendo. Por quê? Porque já veio plantio lá de outros que veio antigamente. Então, Deus ele faz a salvação desse modo. Né? Então, ele usou outros lá que estavam no engano ainda, na vida do engano. Né? Aquelas pessoas começaram a desenvolver espiritualidade, né? Porque elas eram judeus, elas aprenderam na antiga aliança, elas aprenderam do modo errado. Mas elas já sabiam algumas coisas que elas aprenderam ali de Deus. Então, os discípulos foram lá, aquelas pessoas já começaram a despertar para a fé, e os discípulos foram lá e batizaram. Por quê? Porque elas já tinham despertado a fé. Então, tudo é pela fé. Né? Aí você vai ver a Cananeia, ela não teve nada. Ela teve um talento só, que foi a fé que foi dado para ela. Então, ela pegou esse talento e granjeou. Então, Jesus fala isso na parábola dos talentos. A uns foi dado 5, né? A outros foi dado 2, a outros foi dado 1. Né? A gente vê aí passar na passagem inteira o número 2 aí, né? Que é a maioria a Israel foi dado 2 talentos. Você vê que os levitas aí, né? Já foram dados 5 talentos. E os cananeus foram dados 1 talento. Né? Então você tem todo esse entendimento. Então quando você tem a aliança, aqueles que fizeram parte dessa aliança, essa Israel, foram dados esses 2 talentos, né? Que vão granjear e fazer 4. Os levitas já foram esses filhos espirituais que Deus já deu 5 talentos, que já veio de essa raiz espiritual. Né? E os que foi dado 1 talento, que é os cananeus, que é a fé. Então, pela fé, você vê que a Cananeia ela foi lá, ó, mas os cãezinhos podem comer do alimento que cai da mesa dos seus donos, né? Dos seus senhores. E Jesus, na misericórdia, falou para ela, falou, ó, pela sua fé, não tem como você não ser salvo. Ela foi salva pela fé. Entendeu, amados?
Então, um talento que foi dado para ela, ela granjeou, que era a fé. Quer dizer, ela confiou, só naquela fé que ela tinha, ela abraçou Jesus, ela sabia que era ele. Então, quer dizer, você vê que na passagem lá da Samaritana, ela já estava aguardando a vinda desse Messias, porque a fé dela falou, não, eu estou aqui, eu tenho um talento só, que é essa minha fé, mas eu vou ser salva. Quer dizer, ela apostou tudo na hora de chegar. Essa fé dela era tão grande, esse talento era tão grande, que na hora que Jesus chegou, o Messias chegou, ela já sabia, não, agora eu fui salvo. Quer dizer que ela já foi alegre ali, já sem saber de nada, sem conhecer a lei, sem conhecer muita coisa, né? Que eles não conheciam, mas mesmo sem conhecimento, pela fé, ela já foi sabendo que a salvação chegou. Né? Ela sabia que o conhecimento ia vir. Ela falou, vai vir o Messias que vai dar o conhecimento para nós. Quer dizer, a fé dela, que Deus colocou dentro dela, já estava dizendo que esse Messias chegaria. Né? Que esse Messias ia chegar e que Deus ia arrebanhar o povo dele, que ela não ia ficar de fora da salvação. Né? Mesmo sem conhecimento algum. Então você vai ver que tem pessoas aí, muitas pessoas, que não vão ter conhecimentos nenhum da lei. Mas elas vão ser salvas. Por quê? Porque elas têm uma fé. Então, quem vai salvar, amados, é Deus. Deus vai salvar toda criatura. Não existe você buscar outra linha de entendimento. Porque é Deus que vai salvar. Então, isso é maravilhoso. Você sabe que pela fé você não vai ser desamparado. Né? Não se preocupa aí com o entendimento que você tem, se ele é pouco, se ele é muito, porque não é pelo seu entendimento, não é pela inteligência que vai ser salvo, é pela fé. Né? Porque se fosse pela inteligência, esses que estão no caminho errado estariam salvos, né? Porque eles estão buscando inteligência humana, e não é pela inteligência humana. Né? Isso é mais um sinal de Deus para você não ir atrás de inteligência humana, né? Dessas pessoas que estão buscando a inteligência humana. Porque você vê, eu busquei algumas coisas, tá tudo lá, só que eles não conseguem enxergar. Né? Se você for ver corpo humano, tudo que tem aí, a estrutura, tem todos os mistérios de Deus estão ali, mas eles não sabem enxergar. Por quê? Porque Deus não permitiu que enxergasse. Né? Então, o entendimento, a sua salvação, pode ficar tranquilo que vai vir por meio de Jesus. Então você não aceita aí outra linha, busca em Jesus e por meio de Jesus você vai ser salvo. Né? Deus ele vem explicar isso agora para a criatura, né, que está na reta final aí. Deus vem explicar para a criatura que é assim que ela vai ser salva. Né? Que ela vai ser salva por meio da fé, né? No entendimento de Jesus. Né? Então é isso, amados. Deus ele vai dar o entendimento necessário para a pessoa mediante a fé. Então esse grau de salvação aí de Deus é maravilhoso. Ele vai coordenar a criatura. Cada criatura vai ser salva no tempo de Deus. No que Deus já premeditou aí, já está tudo escrito. Deus ele tem uma organização aí dele perfeita para a salvação da criatura. Então cada um vai ter o entendimento necessário no tempo certo. Aqueles que foram dados mais talentos é que era para ter mais entendimentos no tempo certo, para poder instruir as outras pessoas. Porque isso faz parte do plano de Deus. Não é para ninguém se vangloriar, para ninguém se orgulhar, porque vem tudo do Espírito Santo, amados. Então é esse entendimento que você tem que ter. Né? Então Deus ele preparou a criatura, ele preparou uma com a humildade, com a simplicidade, com todos os talentos que ele precisava ali para ele dar o entendimento, né, completo, né, para ele dar um entendimento mais completo. Então ele ia revelar mais coisas, né? Então ele preparou aquela criatura. Aquela uma criatura que ele deu menos talento, que ele colocou ali, ele colocou uma fé enorme naquela pessoa, que aquela fé não ia deixar aquela pessoa se afastar do caminho certo. Então, pela fé, aquela pessoa seria salva. Por quê? Porque ela não se afastaria do caminho correto. Né? Então, a cananeia, ela representa, a samaritana representa isso. E a cananeia, né? Que ela tinha um talento só, que era a fé, mas pela fé ela não desgrudaria do Messias. Né? Pela fé, ela não desgrudaria da salvação. Entendeu? Então ela não vai por outro caminho mais errado. Quando ela teve 5 maridos, Jesus explicou que até agora ela foi atrás de 5 maridos, né? Mas ela não tinha nenhum. Quer dizer, Jesus ele foi claro, né? Ele falou, agora pela fé, ela não vai mais atrás de nenhum outro marido. Ela sabe que o marido certo é esse. Né? Ela sabe que a verdade está aí. Ela sabe o caminho onde está a verdade, onde Deus plantou a árvore dele, aonde está plantado essa oliveira dele, né? Que vai dar frutos aí e vai salvar toda a criatura. Então ela não vai mais para o caminho errado, ela vai para o caminho certo.
né? Então o próprio Deus, ele vai preparando a criatura para no momento certo ele vai revelando as coisas, né? Então não adianta, né? Quando você vai buscar em outro lugar, o entendimento vai ser arrancado de você aí. Você vai perder, por quê? Porque Deus não quer que você não pode buscar em outro marido, né? Então se você estava aí buscando no espírito aí e você viu que foi as informações aí, você fica como se você tivesse zerado de informação, como se tivesse formatado aí a sua mente, né? E enquanto você não fizer uma nova comunhão com o Espírito Santo, os entendimentos não vão vir, né? Por quê? Porque você foi buscar, você adulterou. Esse é o adultério que eu falei em outros entendimentos, outros áudios, né? É o adultério contra o Espírito Santo, não o adultério físico aí da carne, mas um adultério espiritual. Você foi buscar entendimentos na parte humana do que tem que vir de Deus, né? Então Deus quer isso, Deus quer que a criatura ela se formate aí para Ele, que ela busque só nele esse entendimento. Então você vai ter que fazer uma circuncisão, né? Você vai ter que abandonar todo o pecado aí, toda a carne, né? Você vai ter que ter só Deus como seu marido. Não adianta você buscar maridos no mundo, amados. É o único meio que você tem para ser salvo, né? É o único meio que você vai ter para ser salvo. E graças a Deus que esse Pai maravilhoso, Ele preparou todo esse meio de salvação para a criatura. Que a paz e o amor do Pai esteja aí presente com você.